Que loucura, hein? Esse é o nosso assunto do quadro E aí, doutor? Com as mudanças nos nossos hábitos alimentares ao longo dos anos, os casos de alergia a alimentos têm aumentado. Esse é o nosso assunto aqui no nosso estúdio. Eu recebo a doutora Milena Pandolfi e a Caroline Gomes, que é mãe do Lorenzo, que coincidentemente, né, Carol, também tem alergia a amendoim. Boa tarde. Então, meu filho tem alergia a amendoim, uma coisa que eu sou apaixonada. Não, eu também. Vamos fazer uma pausa aqui, porque é o seguinte, se eu fosse alérgico a amendoim, tava perdido, viu? Falava, Senhor, me leva, porque sem paçoca, pavê de amendoim, pé de moleque, Tudo que leva eu não amendoim ia sobreviver, Carol. Então, eu sou apaixonada por amendoim e eu fico até me perguntando, gente, como é que esse menino tem alergia a amendoim? Que coisa! E aí, como é que vocês fazem em casa? Imagino, você ama amendoim e seu filho não pode nem chegar perto. Como é que vocês fazem? Quando a gente descobriu assim, eu fiquei meio assim, gente, será que é amendoim mesmo? E aí, quando realmente eu descobri, eu estava conversando com a doutora Milena, eu ainda não fiz o exame para realmente saber se qual é a quantidade da alergia dele ao amendoim. Mas das 2 vezes que ele comeu, coceira, ficou empolando, né? Dei o antialérgico e aí parou. Então, assim, como eu sou a viciada no amendoim, eu já falei para ele que ele tem alergia e que faz dodói nele. Então, ele próprio já fala assim, mamãe, não gosto, não posso comer amendoim. Então eu como e ele nem pede. Gente, que coisa, né? Porque assim, ele tem quantos anos? 4 aninhos. 4 aninhos. Criancinha realmente é mais fácil, né, doutora? Porque, por exemplo, eu tenho um afilhado que ele já tinha problema com intolerância à lactose. E aí, na Páscoa, ele pegava o ovo de Páscoa, ficava com o brinquedo e o chocolate quem comia. Lógico, eu, né? Porque ele não estava nem aí pro chocolate, ele queria o brinquedo, porque sabia que aquilo faz mal. Agora, para o adulto, doutora, que já está habituado a comer determinado tipo de alimento e ter que parar é muito difícil, né? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Carol. Então, a alergia alimentar tem aumentado realmente e a gente tem falado mais sobre isso. E existem muitas minúcias que precisam ser entendidas, investigadas, porque não é só deixar de comer. Existe todo um mundo por trás da alergia alimentar, desde entender qual é o risco, até onde ele pode comer ou não, até a vida social, que acaba limitando as crianças e o paciente de ir para uma festinha, de ir para casa, às vezes, de familiares, exatamente por conta do risco da reação alérgica. Existem tipos de alergias, aquelas que podem evoluir, por exemplo, com uma dermatite e aquelas reações que podem evoluir até para uma anafilaxia, que é potencialmente fatal. Ou seja, existem níveis de intolerância a determinado tipo de alimento? A gente tem que diferenciar intolerância de alergia. Ah, ok, perfeito. Isso, intolerância alimentar é uma dificuldade de digestão. Ah, ok. E alergia é uma reação exagerada imunológica a um alérgeno. Elas podem coexistir, mas são diferentes. E isso é muito importante porque a intolerância não leva ao risco de vida. A alergia alimentar leva. E às vezes a criança não sabe, às vezes, falar que se ela tem intolerância, aí vai falar assim, só um pouquinho não faz mal. Um pouquinho para o paciente alérgico pode fazer mal, sim. E é importante demais entender isso, porque a maioria das reações fatais são de pacientes que já sabem ser alérgicos. Dificilmente vai acontecer uma reação fatal para um paciente que ele não sabe ser alérgico. Olha, já temos algumas participações bacanas aqui nas redes sociais. E uma delas é até da minha mãe, que está acompanhando, e ela falou que realmente minha irmã, ela tem alergia a kiwi. E aí, quando ela come kiwi, fica com a garganta fechada, não consegue respirar, fica toda vermelha, é verdade. Luana fica preocupada se tem kiwi, por exemplo, numa bebida ou numa salada de frutas. Temos mais participações. A Valéria Ribeiro disse que ama canela, mas chegou um ponto que ela teve uma crise alérgica, descobriu que tem alergia à canela e agora não pode mais. A Nelly Chareli disse que foi criada na roça, comendo ovo caipira e depois de velha, depois de adulta, descobriu que tem alergia a ovo. Doutora, como pode uma pessoa que a vida toda, durante a infância ou adolescência, comia determinado tipo de alimento e a partir de certa idade desenvolve a alergia ou descobre a alergia?
Então, a alergia na criança e a alergia no adulto, ela se desenvolve de formas diferentes e os alimentos têm prevalências diferentes também. Eu sempre falo com meus pacientes que o nosso corpo ele não tem alergia a nada que ele não conhece, ele precisa conhecer. Então, você pode ter alergia num segundo momento e você pode demorar 30 anos tendo contato com aquele alérgeno, com aquele alimento e se desenvolver alérgico, né? Se tornar alérgico. Então, por exemplo, camarão, frutos do mar é muito mais comum no adulto, no adolescente, no adulto, do que na criança. Leite, ovo, trigo é muito mais comum na criança do que no adulto. E o fato da criança ser alérgica, entre aspas, é um pouco melhor porque a criança pode se tornar tolerante, deixar de ser alérgico com o tempo. O adulto, essa taxa de tolerância é muito menor. Então, um adulto alérgico, a chance dele ser alérgico pro resto da vida é muito maior do que uma criança. Que coisa. E os sintomas mais graves também são em adultos ou não? A maioria das reações fatais de alergia alimentar são em adolescentes adultos, né? Mas não são os sintomas são os mesmos, não muda a diferença de uma para outra. Eu acredito que o que mais muda realmente é o cuidado. A mãe costuma cuidar mais, ter mais cuidado do que um adulto. É assim, Carol? É assim, né? Porque como eu já sei sobre isso, então jamais, né, dou uma paradinha. Às vezes o adulto, né, vamos fazer e tal, não vai dar nada. Eu já depois dou uma segurada. A gente vê. Isso, depois a gente vê o que dá. Olha só, a alergia a alimentos é uma coisa muito séria. Um caso ficou muito conhecido no Brasil, foi o da Thaís Medeiros. Olha só, em fevereiro do ano passado, a Thaís cheirou um vidro com pimenta. Cheirou, gente, não comeu não. A Thaís começou a passar mal imediatamente. Sentiu a garganta coçar, apresentou manchas vermelhas pelo corpo. Imediatamente foi levada ao hospital e internada, já em estado grave. Nesse um ano, ela teve várias infecções, parada cardiorrespiratória e hoje não anda, não fala, não enxerga. Meu Deus, a vida da família dela hoje é de idas e vindas ao hospital. Doutora Milena, que situação apenas por chegar perto, por cheirar? É difícil a gente medir isso, né? Mas tem pacientes que têm limiar olfatório. Você está cozinhando um camarão e a pessoa já tem sintomas porque pequenas partículas daquele alimento podem ir para o ar, né? Evaporar, e aí o paciente ter sintomas com uma pequena quantidade, né? Então, tem sim alimentos que podem ter pelo fato de você inalar partículas no ar. E aí, para ajudar, essa menina ainda, ela tinha asma. O paciente que tem asma, que ele já tem alergias prévias como rinite, asma, dermatite atópica, ele é potencialmente mais grave nessas reações de anafilaxia. Temos várias participações aqui também, viu, pelas redes sociais. A Maria Reis diz que gosta muito de chocolate, mas descobriu que é alérgica, ela tem que tomar adrenalina. A Isaldina Ribeiro diz que o neto dela tem alergia à banana, só come banana da terra frita. A Cláudia Araújo diz que o filho dela tem alergia a dipirona e vários remédios. A Núbia Santos, minha filha tem alergia a ovo, porém só a clara. Eu dou a gema cozida e ela não tem reação nenhuma. Mas se tiver contato com a clara de ovo, ela empola. Isso é normal, doutora, ter alergia a só uma parte do ovo? Na questão do ovo, a maioria das proteínas que dão alergia são da clara. Mas é muito difícil a gente separar a clara da gema, exatamente porque pequenas partículas ali podem acabar passando. Você não consegue separar 100%. O que fala em relação a esse quadro é que ela dá a gema cozida. Em alguns casos, os pacientes conseguem tolerar o alimento assado, porque quando o alimento vai para o forno, né, ele perde o poder de dar alergia, então ele pode tolerar alguns alimentos assados. E no ovo isso pode acontecer. Olha, o Deide Rodrigues diz, minha filha não pode comer ketchup. Meu pai é alérgico a camarão e não pode nem chegar perto. A Inês Marques diz que não pode andar no sol. Ela tem sofrido muito. Será que existe? Alergia a sol, doutora? Existe. Mentira. Existe um tipo de urticária que se chama urticária solar, mas existem doenças que pioram por conta do sol, né? Então, pessoas que têm, por exemplo, urticária crônica, eles podem ter piora em contato com o sol. Pacientes que têm dermatite atópica pioram por conta do suor, do sol. E existem inúmeros tipos de alergias que parecem estranhos, e quando a gente vai estudar a fundo, a gente tem um embasamento para poder explicar isso para o paciente. Que loucura! Tem alergia também à água, já que tem a sol? Existe urticária aquagênica. É muito raro,
A gente precisa investigar muito quando o paciente chega falando da história de ter alergia à água, mas existe. É raro, existem casos selecionados no mundo, mas existe um nome para isso. Deixa eu ampliar a nossa conversa agora pela internet. A Fabiana está conosco e ela vai trazer a vivência dela, porque tem diversas alergias. Fabiana, muito boa tarde. Como você descobriu que é alérgica a determinados alimentos e quais são eles? Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Eu fui um pouco no susto, né? Eu comi um bobó de camarão e fiz uma maquiagem para um evento, então era pesada. Minha primeira impressão é que tinha sido a maquiagem, né? E eu fui ao alergista fazer os testes e, para minha surpresa, era tudo. Era o corante, a maquiagem, o glúten, a lactose, aromas, né? Poeira. É uma gama muito grande de alergias e intolerâncias. E camarão e crustáceo. De tudo, o mais difícil é o camarão, que aí eu não como mesmo. Ele eu tirei, eu tenho medo, na verdade, né? Eu costumo brincar porque ele fecha a glote, né? Então, se arrisca a vida, a gente tem mais dificuldade de comer, né? Pois porque se você tem algum alimento que você tem receio, você prefere evitar, não é? Já volto a falar com você, mas agora eu queria mostrar isso aqui, ó, tá vendo? É uma caneta de adrenalina, tá vendo? Uma caneta de adrenalina que quando deve ser utilizada, doutora Milena? A adrenalina ou epinefrina é o único medicamento capaz de fazer diferença num quadro grave. Então, a gente está acostumado a tomar antialérgico, corticoide, tudo isso é importante, deve ser usado, é claro, mas num quadro grave, o tempo de aplicação da adrenalina é que vai fazer diferença. Tanto que nesses casos que foram citados de potencialmente fatais e de fatalidade dessas meninas que foram a óbito, provavelmente o tempo de aplicação da adrenalina foi longo. Então, quando você tem isso disponível para você, você consegue fazer a aplicação e isso pode fazer diferença num caso de risco de morte. A adrenalina ela deve ser usada em uma situação de anaflaxia. De uma forma fácil para o paciente, para o leigo entender o que é uma anafilaxia. É uma reação alérgica que geralmente tem 2 órgãos envolvidos. Então, não é só ter urticária. Se você tem urticária na pele, você não tem anafilaxia ainda, mas pode ter. Então, se você tem, por exemplo, urticária que pegou pele, ou está tendo um sintoma respiratório, uma falta de ar, ou está tendo uma ânsia de vômito, uma dor na barriga, pensando numa diarreia, você tem 2 órgãos envolvidos. Você já pode estar em anafilaxia. E aí é onde eu tenho que entrar com a adrenalina. Então, se você tem uma adrenalina na sua mão, que você pode aplicar o quanto antes, isso pode fazer a diferença. É lógico que você vai ter que se deslocar para um hospital. Mas imagina que tem gente que mora no interior, que mora longe de um pronto atendimento. Já noticiamos recentemente, inclusive, há alguns meses, o caso dos moradores no interior do estado que morreram por conta de picada de abelha. Eles eram alérgicos. Se tivesse isso aqui, poderia salvar? Se tivesse, isso poderia salvar. Você poderia ganhar tempo para ele chegar no hospital e realmente, enfim, ter todo o atendimento que fosse necessário. A adrenalina a gente faz no hospital. É uma das primeiras medicações. Só que a que a gente faz no hospital, a gente não consegue comprar. Perfeito. Ó, vou fazer aqui uma demonstração rápida, chegar aqui mais pertinho, gente. Como é que seria numa situação em que a pessoa estivesse tendo uma crise? Então, nessa caneta aqui, a pessoa precisa tirar essa tampinha, não é isso, doutora? Tira a tampinha, aqui vai ter uma agulha, tá certo? Aqui vai ter uma agulha, nessa demonstração não tem, e aí a pessoa precisa aplicar na perna. Eu vou aplicar aqui na perna, viu? Na lateral da perna, não é isso? Olha só. Com força, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí você segura. E aí segura, lógico. Então vamos lá, aqui, ó. Tem que refazer aqui, porque é uma bomba só. Mas é isso. Né? Você segura, a adrenalina é injetada no corpo e a pessoa pode salvar a própria vida, não é? Ela já vem na dose certa, da forma certa, sem você ter que ficar medindo dose, calculando a dose que é enfim, né? Ela já vem na dose certinha para você, não tem risco de outra pessoa se furar, porque essa travinha que sai é exatamente para proteger a agulha, para não ter um acidente com um pérfuro cortante, e ela já vem na dose certa. Isso pode fazer diferença na vida do paciente que realmente tem risco de anafilaxia. Pois é. Olha, inclusive, a gente
A gente tinha até um depoimento, não é isso, Adriana, ou não? Ah, tá, não tinha, mas é porque era uma convidada nossa que ela tinha alergia a mosquito. Falamos aqui de abelha, também pode acontecer em relação ao mosquito, né, doutora? Isso, existem as reações às picadas de insetos de formas diferentes. A abelha, marimbondo, eles são de uma classe e mosquito é de outra classe. Então, dificilmente o paciente vai ter uma reação grave à picada de mosquito. Geralmente as reações graves são por infecção local, porque coça e faz infecção. A picada de abelha e de marimbondo, de vespa, elas podem ter reações graves, anafilaxia, e aí inclui-se também nesse grupo a formiga. Às vezes a gente não dá a importância, mas existem pessoas que têm reações graves à picada de formiga. Olha, muitas participações aqui nas redes sociais, cada uma trazendo o seu relato do que acontece na sua família, né? A Daiane diz que é alérgica a camarão, ou seja, tem alergia a praticamente tudo. E, Carol, a gente sempre conhece alguém que tem alergia a alguma coisa, né? É impressionante. E a gente precisa fazer as adaptações na nossa própria casa para nenhum acidente acontecer, não é isso? Sim, é igual como a doutora estava falando mesmo, né? Que a gente tem que fazer esse exame para saber o grau, porque quando tá na minha casa, a gente, né, dá uma segurada ali, tá de olho, mas às vezes vai para casa, né, de um parente e a mãe não vai junto, e aí assim, eu sempre deixo avisado, gente, tem alergia a amendoim, escrevo na agenda da escola, tem alergia a amendoim. Só falta né? escrever na testa. Tem alergia a amendoim. Mas assim, tem que tomar muito cuidado porque senão pode acontecer, né? O do Lourenço ainda assim foi uma vez, 2 vezes que a gente só viu um empolamentozinho mesmo, mas existem. Isso é muito importante, né? A minha diretora está me lembrando, não ofereça alimento a quem você não conhece, a uma criança que você não conhece, que você não sabe o histórico, porque sem querer você pode causar uma crise nessa criança, nesse adulto.